Quando falamos, emitimos, juntamente com aquilo que queremos expressar, certas pausas, melodias na fala, entonação. Essa entonação é responsável por acabar revelando emoções, formas de dizer com uma certa carga emocional. Na escrita, essa entonação é garantida através dos sinais de pontuação. E dentre os sinais de pontuação, a vírgula é a que mais exige atenção. Vem comigo que vamos aprender um pouco mais sobre o uso da vírgula. Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o uso da vírgula. Você consegue perceber como a vírgula é capaz de mudar o sentido das frases? Às vezes, o uso no lugar indevido pode comprometer aquilo que você gostaria de dizer. Vamos perder. Nada foi resolvido. Veja que essa pessoa que falou ou escreveu dessa forma entregou os pontos. Não confia mais. Olha a outra. Vamos perder nada. Foi resolvido. Perceba que a vírgula, alterando apenas a posição, já deu um novo sentido ao enunciado. Olha agora nosso segundo exemplo. Vou ali comer, gente. Perceba que essa vírgula sendo colocada dessa forma indica que eu estou falando com alguém e anunciando que vou fazer uma refeição. Mas observe que o não uso da vírgula pode comprometer toda a ideia e de repente você se declara um canibal. Por isso, não erre na hora de empregar a pontuação. Vamos aprender o uso da vírgula. Inicialmente, para saber como usar a vírgula corretamente, precisamos saber quando não usar. Há algumas situações da língua em que a vírgula é proibida. Não devemos utilizar a vírgula entre sujeito e predicado, nem entre os termos integrantes. Por exemplo, não posso usar a vírgula separando o sujeito do predicado, nem separando o verbo do seu complemento, ou separando um complemento nominal do nome que ele completa. Observe esse exemplo. Nós temos o sujeito, o professor. Nós temos o predicado, devolveu as provas corrigidas. Observe que não se separa o sujeito do verbo, assim como não se separa o verbo do seu complemento. Aqui eu tenho o verbo, devolveu, e aqui eu tenho o complemento, as provas corrigidas. Portanto, não se separa sujeito do verbo ou verbo do complemento, nem o complemento nominal do nome que ele completa. Para simplificar, vamos entender que a estrutura direta da língua portuguesa, a estrutura mais comum de ser utilizada nas frases é a estrutura SVC, sujeito, verbo, complemento. Entenda que toda vez que nós temos essa ordem sendo colocada diretamente, não há necessidade de se usar a vírgula. Entretanto, pode aparecer vírgula próximo ao sujeito, separando o sujeito de algum outro termo, ou pode aparecer vírgula logo depois do verbo? Sim, na seguinte circunstância, como você vê nesse próximo exemplo. Repare agora que nós temos a mesma frase. O professor devolveu as provas corrigidas. Mas perceba que entre o sujeito e o verbo foi colocado um outro termo, foi colocado um adjunto adverbial de tempo na última aula. E entre o verbo e o complemento também foi colocado um adjunto adverbial de modo. Repare que agora o sujeito está separado por vírgula, mas observe que o sujeito não está separado por vírgula do verbo. Na realidade, essa vírgula apareceu para isolar
um termo que foi intercalado. Perceba que é como se nós tivéssemos afastado o sujeito do verbo e colocado um termo acessório entre esses termos que são essenciais e integrantes. Então, observe que não se separa sujeito de verbo com vírgula, mas quando entre o sujeito e o verbo é colocado algum termo intercalado, um adjunto adverbial, por exemplo, ou um vocativo, ou um aposto, quando é colocado algum outro termo da oração intercalado, o que é intercalado? Entre. Se foi colocado algum termo intercalado entre o sujeito e o verbo, o termo que foi intercalado precisa ser isolado por vírgula. Vírgula antes, vírgula depois. O mesmo ocorre entre o verbo e o complemento. Se entre o verbo e o complemento foi inserido um termo intercalado, precisamos isolar esse termo por vírgula. É muito comum na nossa fala usarmos adjuntos adverbiais, mas não só esses. Há também aposto, há também vocativo. Alguns termos da oração podem aparecer intercalados no meio de uma oração. Outra situação em que a vírgula é necessária ocorre nesse exemplo. Perceba que, meu primeiro exemplo, o professor devolveu as provas corrigidas na última aula. Nós temos um exemplo de uma frase em que os termos foram utilizados na ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo, e só depois do complemento do verbo nós tivemos uma circunstância, o complemento circunstancial ou adjunto adverbial. Nesse caso, a ordem direta da frase não precisa usar a vírgula. Entretanto, perceba a mesma informação no meu segundo exemplo, porém com um deslocamento do adjunto adverbial. Sempre que nós temos um adjunto adverbial deslocado para o início da oração, como ocorreu nesse exemplo aqui, na última aula, o professor devolveu as provas corrigidas. Perceba, quando o adjunto adnominal é deslocado da sua posição original, que seria no final, quando ele é deslocado para o início ou quando ele é deslocado para o meio, como vocês viram há pouco, é preciso isolar esse termo por vírgula. Então, o adjunto adverbial, sempre que ele aparece separando o sujeito do verbo, ou separando o verbo do seu complemento, ou quando ele aparece deslocado para o início da oração, é necessário que ele seja isolado por vírgula. Com raras exceções, se esse adjunto adverbial for um adjunto adverbial muito curto, de uma palavrinha só, não há necessidade. Não é obrigatório que se use a vírgula, a não ser que você que está escrevendo queira dar ênfase para aquele termo, certo? Mas normalmente os adjuntos adverbiais antes da frase que são obrigatórios usar a vírgula são os adjuntos adverbiais mais extensos. São expressões um pouco mais extensas. Uma nova situação que é obrigatório usar a vírgula é quando na oração aparece o termo vocativo. Sim, vocativo, aquele termo que a gente usa para evocar alguém, para chamar. Então, quando eu digo, estudantes, torcemos por vocês. Eu estou me dirigindo aos estudantes, chamando os estudantes para falar algo para eles. Toda vez que usamos um vocativo, esse vocativo precisa ser isolado por vírgula. Esteja ele no início da oração, esteja esse vocativo no final da oração, ou ainda esse vocativo estando intercalado na oração. Sempre que aparece o vocativo, é obrigatório o uso da vírgula para isolá-lo. Quando usamos o termo da oração aposto, o aposto explicativo, é também necessário isolá-lo por vírgula. Veja nessa frase. A frase original seria: Brasília é uma cidade planejada. Mas note que, nesta frase, houve a necessidade de se intercalar um termo para explicar quem é Brasília. Brasília, capital do Brasil. Perceba que esse termo que foi utilizado para trazer uma explicação sobre quem é Brasília é o nosso aposto. E quando ocorre isso, o aposto explicativo, é necessário, portanto,
isolar esse aposto por vírgula. Mesmo que esse aposto apareça no final da frase. Essa frase poderia ser: uma cidade planejada é Brasília, capital do Brasil. Perceba que o aposto agora estaria lá na frente, lá no final da frase. Mesmo assim, sempre que aparecer um aposto explicativo, é necessário que se isole o aposto por vírgula. Mais uma situação de uso obrigatório da vírgula é quando nós temos a presença de mesmo termo da oração aparecendo de forma coordenada, ou seja, termos da oração aparecido de forma repetitiva. Observe que na primeira frase nós temos: o pai, a mãe e a irmã não vieram naquele dia. Perceba que o nosso sujeito dessa oração aparece de forma repetida. Veja, o pai, a mãe, a irmã. Nós temos então um sujeito composto, por três núcleos. Quando nós temos um mesmo termo que se repete com núcleos repetidos, é necessário, portanto, sair separando-os por vírgula, exceto quando ele já tem a conjunção i. Então eu não preciso colocar a vírgula ali, mas aqui é obrigatória. Essa repetição de termo pode ser de qualquer termo da oração. No nosso primeiro exemplo temos a repetição do sujeito. Mas veja que agora nós temos a repetição de um complemento do verbo, de um objeto indireto. Perceba. Todos os dias ele brincava. Nosso sujeito é ele agora. Perceba que eu tenho um adjunto adverbial que, por estar no início da frase, tem que colocar a vírgula, mas se fosse repetitivo, também usaria, certo? E aqui na frente eu tenho sujeito, verbo, complemento. Mas veja que ele brincava. Não posso separar o verbo do complemento. Mas observe que o complemento é triplo. Ele está repetido. Ele brincava com seu cachorro, sua bola, seu patinete. Perceba que eu tenho três núcleos. É um mesmo termo, complemento verbal, porém esse termo está coordenado. Três elementos que se coordenam para completar o verbo. Brincava com o cachorro, brincava com sua bola, brincava com seu patinete. Sempre que eu tenho termos repetidos na oração, devo separá-los por vírgula. Situação idêntica ao que aparece no nosso último exemplo. Iniciaram a reforma da quadra, da estrada e da escola. Então, iniciaram a reforma. Eu tenho agora complementos de um nome, complementos nominais. Mesmo assim, eu devo utilizar a vírgula separando esses elementos que completam o nome. Reforma da quadra, reforma da estrada, reforma da escola. Por que não uso vírgula depois de estrada? Porque o último elemento se coordenou ao anterior por meio da conjunção. Nesse caso, não há a necessidade. Muito bem, pessoal. Então, é isso que nós temos para falar sobre o uso da vírgula entre termos da oração. Depois você verá em outra aula o uso da vírgula entre orações. Mas entre os termos da oração é isso. Não se separa os termos essenciais, sujeito e predicado, não se separam os termos integrantes, o verbo do complemento ou o complemento nominal do nome a que ele se refere. Quando usa então a vírgula? Para separar termos repetidos em uma oração, para separar o aposto, para separar o vocativo, para separar adjuntos adnominais que são antepostos, que são colocados no início da oração, porque sua posição original seria ao final, e para separar termos que são intercalados entre os termos essenciais ou entre os termos integrantes. Espero que a aula tenha contribuído com o seu aprendizado e até a próxima aula.